que vocês têm mais medo na vida? Quem aqui tem medo da morte? Levanta a mão, por favor. Acende a luz aí, por favor, gente, só para enxergar. A morte, no evento que se fala do futuro, ela seja uma das poucas coisas que todos nós aqui tenhamos certeza, né? Ela marca exatamente o nosso fim. Ela representa o fim do que a gente considera como a sacralidade da vida. Os brasileiros não gostam de falar da morte. Segundo uma pesquisa feita pelo Sindicato dos Cemitérios e Crematórios, 78% dos brasileiros não gostam de falar sobre a morte. Cada cultura lida com a morte de um jeito. Para algumas é um momento importante, de passagem, para outras representa o fim. Eu tenho grandes mestres, meus pais, desde pequeno me ensinaram a falar abertamente sobre isso. Minha mãe é psicóloga e tanatóloga. A tanatologia é o estudo científico da morte e das suas consequências, como, por exemplo, o luto. Na minha adolescência, a gente tinha um computador em casa e minha mãe me deu de presente um jogo chamado The Sims. The Sims, para quem não conhece, que eu acho difícil, é um jogo que simula a vida com avatares. E eu e ela, a gente se revezava no computador, assim como com a minha irmã, com meu pai também, para jogar, experimentar a vida através desses avatares. Um dia, uma cena que me marcou muito, eu estava ali jogando e o meu personagem, meu avatar, estava tentando apagar um incêndio e ele morreu. No mesmo momento, aparece um avatar da Dona Morte, que ia buscar o meu personagem. E ela desafia ele para jogar pedra, papel ou tesoura. Se ele perdesse, ela levaria a alma dele para a nuvem. Mas eu ganhei naquele momento e ele continuou vivo. Eu achei graça disso na hora. Falei, trapacei a Dona Morte. E minha mãe me falou uma frase que me marcou muito. Ela falou, não dá para a gente desafiar a morte. A gente não pode brincar de ser Deus. Brincar de ser Deus com avatares. O termo avatar, ele surgiu há muitos anos atrás, no início da humanidade, talvez. Ele deriva da palavra avatara, do sânscrito, uma língua clássica indiana. E ele significa descida. Na mitologia hinduísta, o deus Vishnu, ele é responsável por garantir que está tudo bem aqui na Terra, no universo. Mas quando a humanidade estivesse se destruindo, passando por alguma catástrofe, ele enviava o seu avatar aqui para a Terra para garantir a harmonia do universo. Ele enviava sua versão encarnada para a Terra. Um Deus enviando a sua versão encarnada na Terra. Nos anos 80, o termo avatar se popularizou junto com a popularização do videogame. E o conceito de avatar passou a ser também conhecido pela representação gráfica de um personagem ali no jogo. Eu sou Pedro Alvim, sou especialista em conteúdo e influência digital e estudo avatar há mais de 10 anos. E quando a gente pensa em avatar, se eu pedir para vocês pensarem em avatar, vocês vão pensar talvez naquele personagem azul do filme, né, da Disney. Mas avatar tem uma profundidade muito maior do que a gente consegue dimensionar. A gente está vivenciando agora o início
de uma era de avatarização. Uma consultoria canadense, a Emerge, ela já projetou que em 2030 a indústria de avatares vai movimentar mais de 250 bilhões de dólares no mundo. A agência global de marketing digital, Influencer Marketing Factory, ela mapeou que 58% dos americanos seguem pelo menos um avatar nas redes sociais. E 35% afirmam já ter comprado um produto depois que um avatar publicou ou divulgou esse produto. O Roblox, junto com uma escola de design de Nova York, diagnosticou, através de um estudo, que 2 em cada 5 adolescentes, aliás, 5 pessoas da geração Z, se importam mais com as roupas e acessórios, com o estilo dos seus personagens nos ambientes virtuais do que as roupas do próprio corpo no mundo físico. O YouTube desenvolveu um estudo junto com a Ipsos, lá nos Estados Unidos, divulgado esse ano na VidCon da Califórnia, em que 50% das pessoas estão dispostas a consumirem um conteúdo de um avatar ou de um personagem animado. Vamos trazer isso para a realidade aqui do nosso país? Segundo a Hype Auditor, em 2022 o Brasil estava em segundo lugar entre as maiores audiências dos avatares no mundo. O Brasil tem 2 dos avatares mais seguidos nas redes sociais globalmente, no TikTok e no Instagram. E esse tipo de influenciador virtual, os avatares, tem 3 vezes mais engajamento do que os influenciadores reais. E é uma tendência analisada pelo 2º ano consecutivo. Em 2020, foi anunciada a turnê com o show da Whitney Houston pelos Estados Unidos e alguns países da Europa. Seria feito em holograma, sem o consentimento dela. Afinal, ela já havia falecido. Em 2022, o grupo ABBA anunciou uma turnê também em hologramas. Dessa vez, os músicos ainda vivos consentiram e concederam a autorização para que isso acontecesse, depois de 4 décadas fora dos palcos. Em 2021, a Maísa, uma apresentadora mirim, muito famosa e conhecida no Brasil, contracenou num comercial de TV que vendia smartphones com o avatar dela mesma, mais jovem. Consentido, claramente. Recentemente, a cantora Elis Regina apareceu em um comercial também de venda de veículos, junto com a sua filha Maria Rita. A tecnologia usada em ambos os comerciais foi a tecnologia de deepfake, que simula o rosto ou até mesmo a voz em um personagem, um avatar. Elis Regina faleceu há mais de 41 anos. Muitas pessoas questionaram quais são os limites éticos e morais de colocar uma pessoa já falecida, através das tecnologias atuais, em uma comunicação sem o consentimento dela. Mas será que a Elis Regina imaginava, há 40 anos atrás, que a imagem dela poderia ser utilizada por uma campanha publicitária em 2023, mesmo após a morte dela? Será que a gente sabe como e quais são as possibilidades de uso da nossa imagem
depois da nossa morte, daqui 200 anos, para que a gente tenha ideia do que pode acontecer. Depois de um susto de 5 dias na UTI, a Madonna, uma cantora pop reconhecida mundialmente, ela decidiu formalizar que ela não autoriza e consente com o uso da imagem dela pós-mortem para nenhum tipo de tecnologia. A atriz e comediante Whoopi Goldberg já havia deixado em testamento essa mesma decisão há 15 anos atrás. Hollywood está parada, nesse momento, em greve, não só pelos roteiristas, mas pelos artistas que também alertam para as possibilidades que os estúdios vêm propondo em relação ao uso de inteligência artificial, de deepfake, escaneamento dos atores e o uso disso na indústria cinematográfica. Independente da finitude da vida e da certeza ou não do futuro, eu volto a fazer as mesmas perguntas que eu fiz no início. Qual que é o maior medo que vocês têm na vida? Vocês aqui têm medo da morte? Se vocês pudessem escolher ser imortais, isso te empolga ou isso te assusta? Obrigado.